Atos dos Apóstolos, cheios do Espírito Santo para proclamar Jesus. Continuando, eu preguei semana passada do versículo 1 nós estamos passando por uma crise também técnica aqui na igreja. Uma caixa estourou, levaram a bateria, não temos outras caixas, mas não tem problema. Então, Atos, semana 3, as Escrituras do Poder de Deus. Semana passada eu preguei do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 11. E hoje eu quero rapidamente falar para vocês do versículo 12 ao 26. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 1 e o versículo 12. Enquanto alguém me traz água gelada aqui nesse negócio, só que isso aqui é da semana passada, então eu tenho que dar uma chacotinha lá, tá? Semana 3, vamos lá, lendo com vontade, com alegria, aleluia. Bom, vamos lá, vou ler, tá? Está todo mundo com a Bíblia aberta aí? Fiquem com a Bíblia aberta, não fechem a Bíblia, desconfiem dos pregadores que mandam vocês fechar a Bíblia. Normalmente eles não são pessoas legais, não adicionam eles no Facebook. Bom, Atos capítulo 1, versículo 12 diz: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Jornada de um sábado é 1 quilômetro, 1 quilômetro e 100. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, na parte de cima, tá? Onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Uma gangue, né? Bom, todos esses perseveravam unânimes em oração, uma gangue que ora, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso aqui é a última vez que a Bíblia vai falar sobre Maria. Versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi. Vou ler de novo, versículo 16, porque o Stefano me atrapalhou. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Pode me dar aqui, dou uma pausa na leitura. Não, eu vou querer pegar a fim também. Obrigado. Se quiser, pode servir para ti lá, não tem problema. Versículo 17. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Versículo 19. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nós acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Último versículo. E os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Terminamos a leitura do capítulo 1 de Atos. Eu estou muito feliz. Vamos lá. Pessoal, alguém aqui quer se juntar comigo numa confissão de pecados aqui essa noite? Eu quero confessar um pecado para vocês. Eu sou um cara muito impaciente. Há alguém aqui no nosso meio que também é impaciente? Ó,
dois corajosos. Vamos lá. Tiago, Thalita, mais um, Stefan, o resto são todos pacientes. Ó, vamos lá, que bonito, Robson. Todo mundo é paciente aqui? Tem gente de ser paciente. O Eto Harrison, né? Deve ser bem paciente mesmo. Bom, vamos ver se eu consigo explicar para vocês uma coisa. Eu tenho uma luta muito grande com algumas coisas que elas não acontecem, sabe? Eu sou um cara tento ser um cara muito dinâmico. Então, algumas coisas que ficam travadas acabam me perturbando, me preocupando. E eu sou um cara muito de agir, de ir e correr. Isso é ruim. Às vezes não é bom, muitas coisas me deixam irritado. Alguém de vocês, vamos ver se eu consigo usar aqui Alguém se lembra disso aqui? Internet de escada. Quem é que pegou essa época aqui? Quem é que pegou? Você lembra até do barulhinho? Mais ou menos assim, uma onomatopeia legal, né? Tinha o pessoal ali que tinha o bagulho da IG, outros da Oi, da Telefônica, Pô, e Best, né? Faziam um download de uma música em 2 anos, que bonito, né? Aí faltava 2K para baixar a música e cair a internet e tu ficava sem música, né? Que coisa linda. Então isso aqui era uma coisa que me trazia muita irritação. Internet de escada era uma coisa que tirava minha paz, entendeu? Era uma coisa que eu ficava muito irritado. Internet de escada é algo que irrita, é algo que deixa a gente, deixava pelo menos a gente muito indignado. Tem outras coisas também que irritam bastante, 3G da TIM. Alguém de vocês aí tem o telefone da TIM? Alguém tem o telefone da TIM aí? Que bom para vocês, né? Eu uso o da Vivo e o da Vivo tem uma coisa legal. O telefone da Vivo, se um dia eu estiver assaltando um banco, espero nunca precisar fazer isso, mas se eu estiver dentro de um cofre de um banco, eu tenho certeza que eu vou ligar lá de dentro e vou conseguir falar com alguém, né? Tiago, me busca aqui que não deu, cara. Ele pega lá dentro. Se um dia Deus chegar para alguém e dizer assim, cara, busca alguém no inferno, é capaz o telefone da Vivo pegar lá também, porque o sinal dele é muito bom. Já o da TIM, ele é muito ruim. Eles botaram esse pessoal aí, fazer as propagandas, fez bastante sucesso, mas o sinal dele é ruim. Vocês sabem disso, né? Traz muita impaciência. Tem outras coisas também. Bom, fila de banco. Essa aqui é uma fila de banco baiana. Tô brincando, né? O cara fica de pé e bota ali o chinelo ali, né? Olha, eu tô ali naquele chinelo ali, ó. Né? Muito legal. A fila de banco é uma coisa que irrita muito. Agora, eu fui office boy e eu trabalhava indo em banco e é horrível. Fila de banco é uma coisa estressante. E daí quando tu tá querendo chegar, aí tem só 2 caixas. Um é para atender os idosos. E daí aquele vai abrir, chega um idoso na tua frente, assim, sabe? Parece que ele tava lá na porta do banco, te olhando assim, quando chegar a vez da Mari, eu vou pular na frente dela. Aí ele, um jovem lá. Aí ele toma o lugar da pessoa. Então, fila de banco é uma coisa que irrita muito. Outra coisa que me irrita muito é, vamos ver o suado, micro-ondas. Cara, passa 1 minuto da tua vida no Facebook conversando, fofocando. Esse 1 minuto vai passar muito rápido, mas passa 1 minuto olhando o micro-ondas. Passa 1 minuto na frente do micro-ondas. É uma coisa que irrita. Vai, número, vai. Então tem coisas, quando a gente tem que esperar, é uma coisa que irrita muito. Bom, eu não sei quem é que vai fazer um frango no micro-ondas. Lá em casa a gente nunca fez. E tem uma coisa que é muito engraçada, que é o pessoal na parada de ônibus em Porto Alegre, né? Então, o pessoal hoje em dia, como os ônibus não estão andando, dizem que o Everton comprou uma rede e ele coloca nas paredes aí, nas paradas de ônibus, esperando o ônibus, que é algo que irrita muito também. E por último, uma coisa que irrita muito é o pessoal do escolher esperar, né? Eles estão escolhendo esperar casar e eles morrem para esperar casar, né? Então, são coisas que irritam bastante. Bom, pessoal, interessante isso, é que no versículo 4, Jesus diz para eles, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Em 20 segundos, a Bíblia toda, em 20 segundos, Deus fez o homem pecou, se rebelou, Deus fez uma promessa através para Eva, que da semente dela nasceriam, que ia esmagar a cabeça da serpente. Eles vão esperar alguns 1000 anos. Jesus vem, ele vem, vive, perdoa pecados, cura pessoas, ele é preso, ele é morto na mão de pecadores, ressuscita, chega para os caras e diz assim, ó, estou ressuscitado aqui, vou enviar vocês. Mas depois que eles já esperaram quase 4000 anos, Jesus diz para ele ainda, mas espere mais um pouco ainda. Já passou quase 4000 anos,
Jesus chega para eles e pede para eles esperar mais um pouco ainda. Se sou eu lá, que eu estou lá junto com os apóstolos, eu me tenho enlouquecido. Imagina, Tiago, eu estou lá junto com Jesus, vai aquela coisa toda fugir, Jesus foi preso, Jesus ressuscita, pô, estou aqui, estou legal, não sei o quê, aparece para mim e diz, olha, ide por todo mundo, estou indo, Jesus, só um pouquinho, espera mais um pouco. Jesus pede para esses caras aqui esperar, e eles são um pouco sanguíneos, um pouco loucos, e eles vão esperar. Interessante. Outra coisa que eu noto aqui também nessa passagem bíblica, que eles estão todos eles indo adorar Jesus. Pessoal, presta atenção numa coisa comigo aqui. Todas essas pessoas estão indo adorar Jesus. Maria, mãe de Jesus, ela está indo adorar o filho dela. Tem os irmãos de Jesus que lá em Marcos falaram que Jesus estava louco, imagina, se vocês conhecem, tem um irmão de vocês, e o irmão de vocês surge dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que vocês fariam com o irmão mais velho de vocês? Vocês iam, né? Mandar prender, né? Então eles tinham um irmão, ele era Jesus, e Jesus estava para a Galileia, com o povo todo atrás deles. Eles vão tentar prender Jesus. Só que acontece uma coisa, Jesus vai ser morto, e Jesus, um pequeno detalhe de diferença do teu irmão para o meu, é que Jesus ressuscita. Então eles vão dizer, opa, esse cara é um cara diferente. Então uma prova que Jesus é Deus também, é que a própria mãe de Jesus está orando para o filho dela. Ela está orando em nome do filho dela. Ela está orando para Jesus. Os irmãos de Jesus estão orando para Jesus. Então eles estão ali bem felizes, orando, eles sobem ao cenáculo. Sabe o que é o cenáculo? Esse calorão de Porto Alegre hoje fez 40 graus. E eu fico pensando, fiquei angustiado, preparando o sermão, suando. E eu fiquei ontem com o pessoal, é aniversário da minha esposa hoje, da Thalita, e nós ficamos até quase 5 da manhã na rua conversando com alguns irmãos aqui da igreja que foram lá em casa. Eu fico pensando assim, cheguei em casa 6 da manhã, fui fazer mais um pouco de sermão, acordei, fiquei fazendo sermão nesse calorão, e eu pensando assim, poxa vida, será que os irmãos vão no culto para ouvir uma pregação chata minha? Vão lá para ouvir mais uma vez eu pregar o Evangelho num lugar quente, que é de frente para o sol? Daí, pessoal, estudando aqui, eu fiquei feliz porque o cenáculo é a parte de cima de uma casa, era onde o pessoal se reunia para orar, é bem perto da telha, é um local bem quente. E vocês, não sei se vocês sabem que cada corpo humano, o calor do corpo humano corresponde a 100 watts. Então vocês têm mais ou menos uma noção como estava o calor ali, né? Então 100 vezes 120 vai dar o quê? 12 mil watts? É isso? É isso mesmo? Então tá, 12 mil watts de calor ali, é muito calor humano. Estava quente pra caramba, eles estavam pingando, eles não tinham ventiladores, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham nada, mas eles tinham um mandamento e uma promessa de Jesus. O que a gente aprende com tudo isso? Eles estão reunidos, eles estão orando, aí em um dado momento Pedro se levanta no meio deles. Pedro, que era um cara meio covarde, falava que era durão, falava que era machão, tinha um jeitão de macho, não, eu defendo Jesus, mas na hora que a porca apertava o rabo, é desse jeito que eu estava mesmo? Retorce o rabo. Na hora que a porca ela torce o rabo, né, Pedro não vazou, ele era meio medroso. Ele, garanto que ele usava uma barba grande, ele tinha um jeitão meio macho, ele devia ter um machado, ele devia ser um cara bem viril. Mas na hora que aconteceu ali, que Jesus foi preso, ele vaza, cara. Ele tem medinho, entendeu? Ele tem medinho. Acontece que Deus já estava moldando a vida dele para ele ser um líder. E nesse momento, ele se levanta e ele vai falar sobre a morte de Judas. Ele vai falar, olha, teve um cara aí, Judas estava com a gente, foi chamado por Jesus, andou junto com a gente, foi contado com a gente, ele vendeu Jesus, adquiriu um campo, aquela coisa toda. A narração aqui em Atos é algo que vai complementar a narração em Mateus. Mateus vai dizer que Judas se enforcou, o texto aqui em Atos vai dizer que Judas ele se despedaçou, ou seja, um complementa o outro, é como se ele subiu numa árvore, botou uma forca na cabeça, no pescoço, pulou ali, talvez o corpo apodreceu, ele cai perto de um despenhadeiro, ele cai nas pedras e o corpo dele é rasgado. Aí ele vai dizer, cara, é necessário que a gente consiga outro homem para ocupar o lugar desse cara. Tá? Então eles vão propor ali 2 caras para ele, José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Já quero abrir uma coisa para vocês, por que Barsabás? Barnabé, é muito bar na Bíblia, né? Não é bar de beber, não é bar de beber bebida.
Não é bar de beber refrigerante, é bar em hebraico, se não me falha a memória, quer dizer filho. Então, Simão bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Então esse cara aqui, ele é o Bar Sabás, ele é como se fosse o filho do sábado. Provavelmente esse cara aqui nasceu num sábado. Cognominado Justo, ele é um cara legal, ele é um cara bacana. Ele é o tipo de cara que vocês queriam que casasse com a filha de vocês. Aí tem outro cara que o nome dele é Matias. Aí eles vão orar, vão lançar sorte, como é no Antigo Testamento, e Deus vai escolher Matias e amém. O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a vida da gente aqui essa noite? Bem rápido, pessoal. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui. Primeiro, ordem dada é ordem cumprida. Ordem dada por Deus é ordem cumprida pela igreja. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista aquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Jesus disse para eles: esperem em Jerusalém, fiquem lá orando, fiquem me buscando, fiquem clamando, fiquem orando, fiquem todos juntos buscando a minha face. Há um mandamento, há uma disposição de Deus para que eles obedeçam. O que acontece? Quando Jesus sobe aos céus, eles não ficam conversando: ah, cara, vamos hoje? Não, hoje não. Hoje tem final do Campeonato Brasileiro. Não, hoje tem final do Campeonato Judeu, né? Então vai ter um jogo do time dos fariseus contra o time dos saduceus. Cara, vai ser um jogão. Diz que o Nicodemo está batendo uma bola. Não, eles não fazem isso. Todos eles se reúnem e vão orar. Eles deixam todas as suas prioridades. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo aqui. Todo mundo aqui, nós temos, cada um tem as suas desculpas. Jackson, por que não deu? Ah, porque eu fui fazer aquilo. Por que não deu, Mário? Porque eu tinha isso. Por que não deu, Thalita? Por causa daquilo. Todo mundo tem as suas prioridades. A diferença é que algumas pessoas abrem mão delas para cumprir os propósitos de Deus. Pois bem, então ordem dada é ordem cumprida. Nós devemos ser aptos e prontos para obedecer. Eles saem imediatamente e vão cumprir o que Jesus mandou. Quantos de vocês viram ontem o programa Vitória em Cristo do pastor Silas Malafaia? Ninguém? Que bom, que legal. Bom, tá ficando boa coisa. Foi um cara ontem, o filho do diabo, chamado Mike Murdock no programa. Aquele cara é o tipo de cara, se ele estivesse sozinho numa sala e eu tivesse uma granada, aleluia. Bom, então ele chegou no programa, foi lá e ele falou para as pessoas que ele jamais serviria um Deus que não fizesse ele ser rico. Não, vou repetir. Vocês não ouviram bem? Não, vou repetir. Ele disse que jamais serviria um Deus que não desse dinheiro para ele. Esse cara. E ele foi lá dizendo assim: você tem que nos trazer uma oferta de R$8.500. Seja rápido em obedecer essa palavra. Pessoal, eu conheço muitos trouxas, eu conheço muitos imbecis, eu conheço muitos otários que estão enviando dinheiro para esses caras comprar os seus jetos particulares. Eu conheço muitas pessoas que estão fazendo isso. Eu conheço pessoas que foram rápidas a dar mais de R$5.000 em uma fogueira santa. E para essas coisas nós somos rápidos. Para essas coisas nós temos rapidez. Pois bem, eu não estou falando disso para vocês. Eu quero que vocês sejam rápidos a cumprir o que a Bíblia manda. Sejam rápidos a cumprir o que o Evangelho manda. Aprendeu hoje que o marido tem que tratar bem a mulher? Passa a tratar bem a mulher na saída daqui. Não espera ter um avivamento, não espera ter um revelamento, não espera ter nada. Já sai cumprindo isso. Aprendeu que nós devemos ser bons cidadãos? Seja um bom cidadão a partir de hoje. Nós devemos ser rápidos em cumprir a palavra de Deus, não a minha e não a palavra do safado do Mike Murdock. Bom, o que eu aprendo mais? Aleluia. Eu aprendo que o problema não são as evidências da ressurreição ou da Bíblia, e sim o nosso pecado. Uma das coisas boas de pregar em série, olha aqui para mim, de pregar a Bíblia em sequência, é porque vocês nunca vão poder me acusar que eu estou dando uma indireta no púlpito, que eu escolhi um texto, porque eu vou dar uma indireta hoje para o Marcelo, e eu escolhi um texto que vai sim. Fui lá na casa do Marcelo e aconselhei ele semana retrasada. Aí o Marcelo falou, não sei o que, eu estou sabendo como é que está a coisa, e eu preparo uma pregação toda para ele. Não, quando tu prega a Bíblia
por sequência, eu estou pregando o que a Bíblia está dizendo, e vou indo na sequência. Não tenho, às vezes até queria falar uma coisa para o Mateus, que ele é safado, mas não dá, eu não posso, o texto bíblico está me levando para o outro lado. Então, o que eu vou falar aqui, Marcelo é meu amigo, a gente se criou nos conhecemos há mais de 15 anos, mas foi algo de umas conversas nossas que nós tivemos essa semana na casa dele. E quando eu estava estudando o texto, eu disse, que legal porque ele sabe que eu não estou falando isso para ele, eu conversei, que eu penso, ele sabe, e que legal que eu estou seguindo a sequência da Bíblia. Isso serve para qualquer um dos irmãos aqui, tá bom? Então eu estou seguindo apenas a sequência do texto. Versículo 13 e o versículo 15, vamos ler? Versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Tá? E o versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, concluiu-se a assembleia de umas 120 pessoas. Bom, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o problema não são as evidências, e sim o nosso pecado. Olha para mim. Mais de 1000 pessoas viram Jesus ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, Paulo vai falar que 500 irmãos viram Jesus, no mínimo, mais de 500 irmãos viram Jesus ressuscitado. A Bíblia vai falar que em 18 vezes que Jesus apareceu para pessoas depois de ter ressuscitado. Vocês entenderam? Jesus tem 18 aparições depois de ressuscitar os mortos. Jesus apareceu, está registrado, 18 aparições. Ou seja, muito mais de 1000 pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele ficou 40 dias com eles. Beleza? Comendo churrasco de peixe, tomando vinho. Não era tangue, tá bom? Era vinho. Jesus aparece para eles. Interessante que o texto aqui diz que 120 irmãos obedeceram o que Jesus mandou. 120. Sendo que mais de 1000 pessoas provavelmente viram Jesus ressuscitado. Vamos calcular em 1000 pessoas. Cadê as 880 pessoas que não estão cumprindo o que Jesus mandou? Onde elas estão? O texto diz que Pedro se levanta no meio de 120. Cadê essa gente? Eles não tinham falta de evidências. Eles focaram em Jesus. O problema deles não era, não sei se ressuscitou. Sabiam que Jesus ressuscitou. Andaram com ele, comeram com ele, beberam com ele, riram com ele, tomaram o puxão de orelha dele. Eles estavam junto com Jesus. O problema não era evidência. O problema é que nós, irmãos, não é só você, é eu também. Nós temos problemas em nos dispormos em cumprir os mandamentos de Deus. Eles têm evidências, mas eles não se dispõem. É evidente que Jesus ressuscitou, andou no meio deles. Então eu aprendo que o problema não são as evidências da ressurreição, da verdade da palavra. Todos que estamos aqui, nós sabemos que Deus é verdadeiro. Nós sabemos que a palavra é verdadeira. Mas todo pingo de dúvida que bate dentro de você e dentro de mim é por causa do nosso pecado. É porque nós somos incrédulos por natureza e a fé é um dom de Deus. O homem nasce incrédulo. Dentro da barriga de uma mulher, se tivesse 2 gêmeos, um diria assim: eu não acredito em mães. Já é teu Deus do ventre. Essa piada era legal. Bom, o que eu aprendo mais? Eu aprendo que eles vão perseverar em oração. Versículo 14: todos estes, fica com a Bíblia aberta aí. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês dentro da questão da oração: a oração precede a ação. Não adianta
mudar Porto Alegre. Vamos impactar o mundo. Vamos sair cantando pelas ruas de mãos dadas. We are the world. We are the children. Vamos caminhar, dar as mãos para os bandistas, para os vaqueiros, todos de mãos dadas, correndo, tomando conta da cidade, e cantando, e louvando a Deus em uma só voz, e vamos mudar a nossa nação. Não, não vai. Não vai. Não vai. A oração, ela tem que anteceder a ação. Quer pregar? Quer ganhar almas? Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Quer ser crente? Quer ser crente? Ore. Não existe vida cristã sem oração. Sabe por que a nossa geração ora tão pouco? Porque nós achamos que não precisamos de oração. Porque nós estamos bem sem oração. Porque não oramos e não sentimos necessidade de orar. A nossa geração ora tão pouco. A nossa geração ela é tão débil quanto dobra o joelho. Por quê? Porque nós estamos bem sem oração. Tem comida. Não somos perseguidos. Estamos felizes com o tamanho da igreja. Está todo mundo contente. Temos poucas pessoas na igreja, mas tem que tem. A igreja do fulano também tem poucas pessoas. Quantas pessoas chegaram para Jesus, Jackson? Eu ganhei. Mas o João também não ganhou ninguém. Estamos felizes com essa vida medíocre. Estamos felizes com uma vida do serviço para casa, da casa do serviço, da casa para a igreja, da igreja para casa. Estou feliz, estou fechadinho, tenho minha família, tenho minha mulherzinha que está de aniversário hoje. Estou feliz com essa vida medíocre. E por isso nós não oramos. Essa gente estão perseverando em oração. Sabe como é que é perseverar? Alguém que já perseverou em oração? Cara, é tu ir orar. Tem gente que vai orar e faz assim: Jesus, Jesus, aleluia, glória a Deus, santo, 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 Jesus. Ai meu Deus, 30 segundos recém. Jesus, amém. E a cabeça está a milhão. Amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que preparar comida para o marido, puxa vida, eu estou faltando isso, estou faltando aquilo outro. A cabeça está a milhão. A cabeça não está na oração. Esses caras, eles estão lutando primeiramente contra eles, porque a nossa natureza é uma natureza autônoma. Nós não queremos orar. Como eu disse no começo, nós queremos fazer. Nós queremos ir pregar, nós queremos ir fazer as coisas. Quando eu dobro os meus joelhos na beira da minha cama, eu estou dizendo assim: Deus, eu não sou dono da minha vida. Nós chegamos num ponto aqui na igreja que é só Deus para nós, irmãos. E a gente fala isso. E a gente fala: meu Deus, só Deus. Contradição, né? Pô, só Deus. É engraçado, né, Johnny? Mas o cara está doente lá, ele vai visitar o cara, e aí, Johnny, como é que ele está? Só Deus. Bom, então está bem. Pior se a gente dissesse: Deus abandonou só os médicos. Aí o cara estava mal. Deus disse que não quer mais ele, agora só os médicos. Na verdade, o cara está bem quando ele está só com Deus. Nós não temos outro recurso aqui na igreja. Nós não temos de onde vem fundos para nós, de onde vem um avivamento para nós. Nós não temos, é só Deus para nós. A nossa única fonte é o Senhor. E eles estão perseverando. Porém, se a gente só orar, é para orar, Edson. Não é para orar? Então vamos orar. E a gente vai só orar. Vamos ver uns camelos. E aí, meu, vamos sair para pregar? Que pregar que nada, cara. Eu vou ficar orando. Ninguém vai se converter. Porque nós precisamos orar e nós precisamos pregar. Esses caras, eles estão orando, eles estão buscando a Deus com perseverança, mas eles não ficam só orando. Sobre oração ainda, a oração é um milagre. Jesus, ele vem, nós estávamos perdidos, indo para o inferno, desgraçados. Jesus se faz carne, ele encarna, ele se faz um homem e ele vive no nosso meio, na nossa natureza, beleza? Presta atenção aqui em mim. Jesus se faz carne, vive, prega, exorta, cura as pessoas, morre e ressuscita em carne. Jesus ressuscitou em carne. Aí em Atos capítulo 1 ele vai ser assunto. Não é que ele vai ser um assunto de debate. Ele vai ter uma ascensão. E ele vai subir aos céus. Ok? Ele vai voltar para o mundo espiritual.
Ok? Jesus continua sendo homem e continua sendo Deus no céu. Já expliquei isso para vocês. Ele é um mediador. Ele é um 100% homem e 100% Deus. Só que ele volta para o mundo espiritual. A ascensão dele, ela tem um cunho teológico que ele volta para o mundo espiritual. O céu não adianta só subir. Não adianta não. Vamos pegar uma nave e vamos subir, subir. E nós vamos chegar no céu. Não vamos. Porque o céu é um lugar espiritual, mas é um lugar também. Jesus volta para o mundo espiritual. Interessante que quando a gente ora, nós estamos no mundo físico e está tendo uma comunicação de nós através de Jesus com um outro mundo espiritual. Isso aqui não é paganismo, isso aqui não é neopentecostalismo, não, isso aqui é Bíblia. Tá? A oração por si, ela é um milagre. Através de Jesus, nós falamos com o mundo espiritual, com Cristo. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre a oração é que a oração não muda Deus. Que legal, né? Vai orar hoje? Vou orar. Eu quero fazer uma ilustração aqui. Mateus, você pode me ajudar aqui? Vem cá, senhor. Vai uma cadeira. Uma cadeira atrás da cadeira, senhor. Lá em cima. Com as mãos na guarda, assim. Perfeito. Eu vou ilustrar. Digamos que Mateus é Deus. Tá legal, né? Mateus, digamos que ele é Deus. Isso é uma ilustração. Preciso de uma outra pessoa. Johnny, pode me dar um jogo aqui? Venha, Sérgio. Legal. Fica naquele canto ali, pessoal, para mim. De pé. Marcelo, pode me dar um jogo aqui? Fica do lado do Johnny ali, por favor. Ó, fica do lado do Johnny. O Marcelo é um cristão. O Johnny vai ser a oração dele, tá bom? E o Sérgio vai continuar sendo Deus. Então, tu vai falar para ele vir aqui e mexer na mão de Deus e mover para o lado que tu quer. Tá? Dá ordem para a oração aí, a oração vai vir, pegar a mão dele e vai mover a mão dele. Pode ir contigo, Marcelo. Fica com a mão, levanta, não sei, fica com a mão parada ali, deixa a mão dele. Pessoal, muitos têm a visão de oração assim. Nossa, a oração move a mão de Deus. Quem já ouviu essa palhaçada, né? Quando alguém dizer a oração move a mão de Deus, responda: a oração move a minha mão no teu ouvido. Tá, daí deixa a mão de Deus aí parada aí, volta a oração, volta, fica aí. Aí o Marcelo vai pedir que ele mova mais alguma outra parte de Deus. É tu que manda, mas não, Marcelo, é tu que manda em Deus. Tu que decreta. Eu declaro que tem que ir lá e mover o outro braço dele. Isso aqui é Deus. É esse Deus que você serve. É esse Deus que a gente fica mandando nele. Manda outra coisa mexendo no pé dele. Tá cansado? Tá bom. Pessoal, uma outra coisa. Tu vai ter que fazer uma oração assim: Deus agora! Porque tu manda em Deus. Isso, vai. Obrigado. Vocês podem voltar, leva a cadeirinha. A oração, ela não move Deus. A oração não move a mão de Deus. A oração não move a perna de Deus. A oração não move o braço de Deus. A oração não move nada de Deus. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. A oração muda nós, a oração nos muda. Deus é soberano, Deus governa, Deus rege. Deus, Ele criou tudo. Vocês acham que Deus está parado num lugar e vocês ficam dando, vamos lá,
Universal para fazer um sacrifício, agora tem sangue agora no Universal. Sério, já tem sangue no Universal. Vamos lá. A Danilo reclamou sangue da luz. Ontem foi o primeiro culto com sangue no Universal. Sério? É, Marcelo? Sério? Sério mesmo? Nós temos uma cultura tão pagã porque a gente vem com a mesma cultura do batuque para dentro da igreja. Então a gente se relaciona com Deus como se relacionava com o orixá. No orixá, tu dava uma vela, uma cachaça e um charuto bem velho. Não era cubano, não. Era um charuto bagaceiro. E essa divindade te obedecia. Cara, que divindade desgraçada, né? Um cachimbo, um charuto, uma vela e uma cachaça. Que droga de divindade é essa, né? Hoje não. Não adianta tu orar, não adianta tu clamar para tu mover a mão de Deus. Não tem o que tu faça que vai mudar Deus. Porém, Deus responde às nossas orações em amor. Sem deixar de ser soberano, Ele atende os filhos dele. Eu não estou desencorajando você a não orar. Eu não estou dizendo para vocês não clamarem, mas eu quero que vocês orem sabendo a quem vocês estão orando. Nós temos uma tendência a coisas instantâneas. Nós queremos tudo instantâneo. Por exemplo, Nescau versus Toddy. Quem é que gosta mais do Nescau aqui? Quem que gosta mais do Toddy? Eu gosto mais do Toddy, mas o Nescau é mais instantâneo, né? Botou ali, o Toddy fica umas pelotinhas assim, né? Que estoura na boca assim, um negócio assim, né? Então tem gente que não quer o Toddy porque o Toddy não é instantâneo. O Nescau é. A gente quer coisa instantânea. O Toddy é muito mais gostoso. Tem comparação. Nós queremos coisas instantâneas, por exemplo, farinha láctea. Eu amo farinha láctea. Farinha láctea, acho que vai ter no céu farinha láctea. Mas ela não é instantânea. Ela fica umas pelotinhas, né? Vai bater, tu pode bater desgraçadamente. Vai ficar umas pelotas. Ou suco Tang. E aqui eu quero fazer uma crítica. Se alguém, eu até anotei aqui, da Kraft Foods, que fabrica sucos Tang, por que não lançaram no Brasil um suco Tang desse jeito? Tu quer fazer só um copo? Tu tem que estar cortando, botando o prendedor lá. Que imagina que legal. Parar um copo, use uma colher de sopa. Que legal, seria legal, né? Não temos isso. Mas o Tang ele também não é tão instantâneo, não. O cara pode bater que nem um louco, vai ficar umas bolas. Né? E agora o Tang é Tang Pro. Ele faz muita espuma. Eu acho que eles colocam uma modulação dentro do Tang para fazer tanta espuma como faz. Mas nós somos uma sociedade que estamos querendo só coisas instantâneas. E quando vamos orar com essa mentalidade. Eu quero dizer, Deus não é um Deus instantâneo. Deus não é um robô que tu aperta o botão, quero, bota o dinheiro e cai a latinha embaixo e vai tomar um refrigerante. Nosso Deus é um Deus soberano. E como soberano, Ele decretou realizar algumas coisas através da oração. E tudo o que Deus decretou realizar através da oração, Ele só vai fazer através da oração. Igreja Vintage 180, orem! Orem! A oração nos muda, ela nos transforma, ela faz com que nós venhamos a fazer parte dos planos de Deus. Por exemplo, alguém aqui está orando para Jesus julgar o mundo? Eu estou orando, Rodrigo, tu já orou alguma vez? Senhor, eu estou orando para que tenha o grande trono branco. Precisa orar para isso? Não está em Apocalipse que vai ter? Está lá em Apocalipse no finalzinho da Bíblia? E viu o grande trono branco. Tem que orar para isso? Não precisa. Alguém será que orou assim com Jesus morto? Senhor, ressuscita! Não, ele falou que ia ressuscitar. São coisas que alguém orou para ele assim, Jesus morra na cruz. Alguém orou para isso? São coisas que não precisam de oração para acontecer. Porém, se nós queremos fazer parte da obra de Deus, do que Deus está fazendo no mundo, nós temos que orar. Não é que nós vamos orar para Ele fazer, nós vamos orar para fazer parte do que Ele já está fazendo.
Não é que nós vamos trazer uma missão para Jesus. Jesus, a nossa missão não é a tua e a minha missão, é a missão de Jesus, é a obra de Deus. Nós que estamos dentro dos projetos de Deus, ninguém pega e faz um monte de projetos e diz assim: Senhor, agora abençoa os meus projetos. Não, esqueça isso. Deus tem os projetos dele, e você e eu nos adequamos aos projetos de Deus. Versículo 14: eles estão perseverando unânimes, um só coração, uma só mente. Jesus orou para que nós fôssemos um. A unidade é reflexo de uma comunidade de Deus trino. Alguém pode dizer assim: oração é perda de tempo. Não, vamos orar porque é perda de tempo. Uma vez um cara saiu a duelar com um velho, eles estavam cada um com uma chave, e eles iam derrubar cada um, quem conseguia derrubar mais árvores. Aí o cara mais novo pegou o machado, né, veio que tem, e saiu golpeando a árvore que nem louco. Do lado ele olhou, tinha um homem velho que afiava o machado, e ele estava afiando, e todo mundo pensando: esse cara aí, o cara vai ganhar dele. Aquele homem passou a maior parte do tempo afiando o machado. Ele deu 3 batidas ali na árvore, 3, 4 batidas e derrubou a árvore, porque o machado estava afiado. A oração é isso. Enquanto as pessoas que não oram saem a fazer a obra de Deus, estão fazendo a obra de Deus com colherinha de chá, com colherzinha de sobremesa. Quem ora vai com pá de corte fazendo a obra de Deus. Quem ora vai arrebentando tudo na unção do Espírito de Deus. Tá bom? Tá bom? Amém? Que emoção. Continuando, o que eu aprendo mais? Versículo 16. Eu aprendo que os líderes devem seguir a Escritura. Aqui está tendo um momento bem complicado. O principal líder deles, olha para mim, Jesus não está mais com eles fisicamente. Um dos 12 apóstolos se matou. Imagina nós com uma igreja com 12 presbíteros já. E aí um presbítero se mata. Roubou dinheiro da igreja. A situação deles não era muito boa aqui. Eles estão numa situação complicada. Eles estão passando uma situação complicada. Eles estão sendo perseguidos. Eles estão reunidos num lugar muito quente, perto do teto, orando. E eles estão num lugar muito complicado. O chefe deles saiu, foi embora, foi assunto aos céus. E um deles ali se matou, porque roubava dinheiro e vendeu o cara. A situação não é muito boa. Porém, Pedro vai se levantar. Isso nos fala de liderança. Eu quero dizer que Deus trabalha na igreja através dos seus líderes. Deus executa a vontade dele na igreja através dos líderes, mas não é através dos dominadores, através dos déspotas, não, através dos líderes, dos ministros de Deus. Efésios 4 vai dizer que Deus nos deu líderes. Só que Pedro ele vai se levantar, a Bíblia vai dizer, no versículo 15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e a assembleia tinha umas 120 pessoas. Pedro se levanta, é o primeiro momento que ele vai se levantar. Interessante que toda vez que Jesus vai fazer menção aos apóstolos, Pedro é o primeiro nome. Aqui em Atos, Pedro é o primeiro nome. Nas cartas, Pedro é o primeiro nome. Isso dando a noção que ele já estava sendo encaminhado a ser o líder dos apóstolos. A igreja entende a liderança desse cara. Jesus colocou ele à frente da igreja. E a igreja entendia isso. Mas como que Pedro vai guiar o povo? Como que Pedro vai guiar essa galera? Pedro vai guiar eles pela Escritura. Versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Líderes espirituais seguem a Bíblia. Pedro não faz uma enquete no meio deles, o que eles pensam? Pedro vai dizer a Escritura. Eles começam com oração e depois se movem pelas Escrituras. Pedro fala que a Escritura é o Espírito Santo falando pela boca de Davi. Versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi. A boca é de Davi, mas a palavra é do Espírito. A caneta é de Lucas, mas as palavras
Aqui Pedro está botando no mesmo pé a escritura com a palavra de Deus e dizendo que Deus falou pela boca de Davi. Quando você está lendo a tua Bíblia, você está lendo a palavra de Deus. Tem um nome muito legal aqui. Já estou terminando, vou ser bem rápido aqui. Vou ensinar uma coisinha para vocês bem bacana. O nome chama-se, olha aqui para mim, irmãos. Deixa o pessoal no banheiro, tranquilo, presta aqui. Inspiração plenária verbal. Quem já ouviu falar nisso? Que legal. Então vocês vão ver bem rápido. O que é a inspiração plenária verbal das Escrituras? Inspiração. Toda vez que a Bíblia diz que a palavra é inspirada por Deus, quem ouviu esse termo? Que a Bíblia é inspirada por Deus, no grego é soprado por Deus. A palavra que eles escreveram foi soprada por Deus. Plenária, plena. Toda a Bíblia, de capa a capa, é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Verbal. Todas as palavras usadas por Deus na Escritura, e não somente os conceitos, foram inspirados por Deus. Olha para aí. O cara está lá escrevendo o texto. Ele não teve uma noção de uma ideia na cabeça dele e escreveu como ele quis. Foi uma atuação do Espírito Santo, e eu posso provar isso diversas vezes para vocês. Tem passagens, se nós mudarmos uma letra, o contexto vai mudar totalmente. Por exemplo, se não me engano é Gênesis 17, Deus diz que abençoou o descendente de Abraão no singular. Se nós colocarmos os descendentes, como algumas traduções tentaram fazer, não fecha o texto. Todos os manuscritos dizia descendente, mas nós não estamos entendendo, então vamos colocar um S. Aí eles tiveram a brilhante ideia de colocar um S. Só que os caras são tão burros que eles não leram Colossenses, acho que é capítulo 4. Colossenses, não me lembro a passagem, quando Paulo vai dizer assim, que a Bíblia, quando se referia ao descendente de Abraão, estava se referindo a Jesus, e não à descendência de Israel. Ou seja, se o cara, quando estivesse escrevendo o Gênesis, errasse uma letra, perdia todo o sentido do texto. Tudo que foi escrito foi inspirado por Deus, não a ideia, mas cada palavra do texto foi inspirado por Deus. Por isso que a Bíblia, The King James, do Rei Tiago em inglês, as palavras que não estão no original, eles colocam ela em itálico, para todos os irmãos saberem que aquela tradução, todas as traduções vão ter alguns termos ali no meio, para nós entendermos melhor o texto. Só que a King James coloca as palavras em itálico que não estão no original, para as pessoas saberem, não, isso aqui foi colocado para mim entender a ideia, mas não está no original, porque a inspiração de Deus foi plenária, verbal, de capa a capa na Bíblia. É uma inspiração, é soprada, é plenária toda a Bíblia, e ela é verbal, não é ideia que ele escreveu como quis. Toda a vírgula tem um porquê de estar onde está. E muitos tradutores, na hora de traduzir a Bíblia, em vez de eles deixar como está, eles moldam a escritura ao entendimento deles, e acabam traduzindo errado, e vai ter muita porcaria por aí. Quando eu vejo isso, quando eu vou estudar certas passagens da Bíblia que tinha que ser daquele jeito mesmo, eu vou entender que só existe uma coisa perfeita na Terra, a Palavra de Deus. Só existe uma coisa perfeita nesse mundo, fisicamente, é a Palavra de Deus. E isso é um milagre. Nada mais na Terra é perfeito. Toda a oposição, cada martelar que vem na tua e na minha cabeça contra a palavra é demoníaco, de natureza demoníaca. O diabo tenta roubar das nossas cabeças a Bíblia. O diabo tenta nos roubar a palavra. Sim. Pedro está falando no versículo 16: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Olhem a noção que Pedro tem da Escritura, que é o Espírito Santo falando pela boca de Davi. Essa semana eu conversei bastante sobre esse assunto com o Marcelo, com o Adonias. Conversamos bastante.
Temos muito para conversar ainda. Eu gosto de conversar sobre isso. E eu falei para eles uma certa ilustração assim, vocês vão entender. Alguém aqui já comprou um carro zero? Não? Vocês não estão prosperando, né? Por favor, não. Alguém aqui já comprou um som zero no seu carro? Eu já comprei um som zero, pelo menos. Um som zero. Vai lá no americanos.com e faz em 12 vezes no cartão. Aí quando eu sou burro por um monte de coisa, eu botei no carro o som e eu não conseguia programar as rádios, tirar o brilho. E toda vez que eu ia fazer uma função no rádio e eu errava, eu não pensava assim, o manual está errado. Não. O que eu fui pensar? Cara, eu não entendi o manual. Eu ia para o manual de novo. Entendi. Entendi. Ninguém, quando vai programar uma televisão através do manual, pensa, os caras erraram a cópia do manual. Não consegui programar o rádio no carro, o manual está errado. Por que com a Bíblia a gente faz isso? Quando a gente não entende, a gente tem que entender uma coisa, não entendi. Vocês não precisam entender toda a Bíblia. Vocês não vão entender toda a Bíblia. Vai ter coisas que a gente não vai entender. Mas não quer dizer que está errado, porque tu não entendeu. A gente só faz isso. O único livro é com a Bíblia. Como que eles vão escolher os líderes? Eles vão orar. Eles oram. Versículo 21 ou 26, terminando. Eles oram, eles clamam a Deus. Matias é o escolhido. Matias vai ser escolhido. Os historiadores vão dizer, Matias não se fala mais dele na Bíblia. Os historiadores vão dizer que ele morreu pregando o evangelho na Etiópia. Interessante é que o José Barsabás, aqui, o filho do Sábado, ele não ficou brabinho porque ele não foi escolhido. Que droga, eu não vou ser apóstolo, não vou poder ter minha igreja em Jerusalém, não vou poder ter minha foto na frente da igreja. Barsabás dos milagres, Barsabás ou fogo puro, que droga, vou me desviar. Não, ele continua andando com os caras, tanto que Paulo, em Colossenses capítulo 4, vai fazer menção a esse cara. Esse cara, ele começou a ajudar os apóstolos. Já que eu não fui chamado para ser apóstolo, auxiliar de apóstolo eu posso ser. O versículo 17 diz que Judas foi contado entre os apóstolos, porque eles vão falar sobre Judas aqui no final. Pedro vai falar sobre Judas. Judas foi contado entre os apóstolos. Eu até postei isso hoje no Facebook, que diz assim, nem todos os que são contados entre os santos desse mundo serão encontrados entre os santos na eternidade. O teu nome pode estar no nome da igreja, ou o teu nome pode nunca estar no livro da vida dos cordeiros. Não é o fato de nós pertencermos a uma igreja histórica ou nova, não, isso não nos faz pertencentes ao céu. Versículo 17, porque ele era contado entre nós. Judas foi contado entre os apóstolos, mas nunca foi salvo. Para terminar, as pessoas perguntam assim, Jackson, tu prega para nós que ninguém perde a salvação, mas Judas perdeu a salvação. Alguém já pensou aqui que Judas perdeu a salvação? Alguém já pensou isso? Judas perdeu a salvação. Judas era salvo e salvou, né? Será que Judas perdeu a salvação? A pergunta não é se alguém pode perder a salvação. Essa é uma pergunta errada. A pergunta correta é se Jesus pode perder o salvo. Não perguntem assim, alguém pode perder a salvação? Não. Essa é uma pergunta tola, é uma pergunta boba. A pergunta não é se alguém perde a salvação. A pergunta é se Jesus perde o salvo. Judas nunca foi um crente. Judas nunca foi salvo. Judas estava perto de Jesus, Judas andou com Jesus, Judas ouviu Jesus, Judas ouviu as melhores pregações de Jesus, Judas comeu com Jesus, Judas viajou com Jesus, Judas estava em todos os lugares que Jesus estava. Judas era o homem de confiança de Jesus, ele era o pastor executivo do ministério de Jesus, ele cuidava de toda a grana que entrava, era ele que administrava a grana, mas Judas nunca foi um crente. Vocês podem estar aqui na comunidade, vocês podem andar com cristãos, crescer com cristãos, ser filhos de cristãos, ter sido batizado na igreja, ler toda a Bíblia, decorar toda a Bíblia, orar todos os dias, e quando vocês morrerem, irem para o inferno.
inferno. Não, isso não diz nada. Eu falo para vocês que Judas nunca foi um crente. A Bíblia vai chamar Judas de filho da perdição. João 17:12. Somente outra pessoa é chamada assim na Bíblia, o anticristo. 2 Tessalonicenses 2:3. Então vamos combinar. Filho da perdição não é uma coisa muito legal para se chamar um salvo, né? Então o nome dele, Jesus já chamava ele como filho da perdição. 2. Judas nunca amou o dinheiro, nunca amou Jesus e sim o dinheiro. João 12:6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tirava da bolsa, e tirava o que ali se lançava. Jesus foi roubado por Judas. Judas era ladrão, Judas amava o dinheiro. Quando eles vão matar Jesus, o que Judas faz? Judas dá Jesus e pega o dinheiro. Judas gosta mais de dinheiro do que Jesus. Esses são os crentes da prosperidade. Eles estão indo a Jesus por causa do dinheiro. Em terceiro, em João 6, Jesus olha para os seus discípulos e diz que um deles é o diabo. A gente não fala isso com o crente, né? 4. Em João 6, Jesus olha para os seus discípulos e o texto diz: ele sabia desde o início que iria traí-lo. E no último, na última ceia, somos informados que Judas abriu o coração e se congratulou com Satanás em seu coração, e que ele estava possuído pelo demônio. Nicodemos, em outubro, ele postou no Facebook dele a seguinte frase: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Satanás entrou em Judas. Esse foi estender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como entregaria Jesus. Lucas 22:3-4. O diabo entra em Judas. Judas não se retorce. Judas não diz: vou matar ele. Não tem entrevista com o diabo. Não tem showzinho. Não tem nada pirotécnico. Não tem urro. Não tem vômito sendo jorrado que nem lá o exorcista. Quantos viram o exorcista? Todo mundo é crente, ninguém foi exorcista. Só o Thiago confessando aí, né? Quando a mulher joga aquela sopa de ervilha na cara do padre ali, o padre apavorado ali, Espírito Santo, em nome do Padre e do Filho, apavorado, rezando em latim que nem o outro. Não, Judas não fez nada disso. O diabo entra em Judas, Judas continua normal e vai vender Jesus. Simples. Quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu no chão, não revelou os olhos, não falou com voz diferente, com força descomunal. Ele simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Muita gente tem demônio pregando nos púlpitos. O triste é que isso não é uma brincadeira de tirar dinheiro do povo. Pessoal, 30 segundos eu termino. Não é uma brincadeira. São pessoas tomadas de demônios. Vocês acham que um cara vai para a televisão para dizer que ele jamais serviria a um Deus que não desse dinheiro para ele? Limpo, sem nada. Esse cara está tomado por diabo, tomado por demônio. O nosso Brasil está debaixo de uma missão, porque esses caras estão mandando na pregação do Brasil. Porque nós, que entre aspas conhecemos um pouco do Evangelho genuíno, nós ficamos de braços cruzados. Pastores endemoniados, pastores que nunca nasceram de novo, é uma tragédia do Evangelho moderno. Judas não é um cara que teve um dia ruim, que brigou no serviço, chegou em casa e desculpou a mulher, não é isso. Judas nunca foi cristão. Essa é a diferença dos crentes e dos não crentes. Jackson, como que eu sei se eu sou crente? Eu pego. Tu não tem que olhar para a vida por uma fotografia. Digamos que o Marcelo, eu encontro ele no serviço dele, na fábrica, e eu pego o Marcelo fazendo algo errado, e na hora que ele está cometendo um pecado eu bato uma foto, e eu saio com aquela foto. Aqui o Marcelo não é crente. Vocês concordam com isso? Porque aquela foto ela só vai mostrar um momento da vida do Marcelo. Aquela foto é somente um momento, aquela foto é somente uma parte, aquela foto não é o todo dele. Por exemplo, as pessoas vão ter foto de mim, eu estou vesgo na foto. Eu não sou vesgo em todo momento. Não é?
só mostra quem tu é. A gente se irrita com a foto por quê? Porque dá para melhorar. Não gostei dessa foto, eu pego do lado esquerdo, eu gosto mais do lado esquerdo. Faz isso, faz aquilo, aquilo outro. Deixa eu dar uma forçada nos bíceps aqui, estilo Stallone. Por quê? Porque foto dá para mudar. Quer saber se o cara é crente? Não encontro o Johnny e bate uma foto dele cometendo um pecado. Não, eu não vou saber. Não é assim que a gente vê se quem é crente. A gente vê uma filmadora. Vou andar com o Rodrigo durante 2 anos e vou filmar a vida dele. E quando eu ver aquele filme, vai ter momentos que ele vai pecar, vai ter momentos que tem coisas erradas ali sim, mas no olhar todo do filme dá para ver que a vida que está expressa naquele filme é a vida de um cristão, é a vida de alguém que nasceu de novo. A diferença de Judas e de Pedro e Judas, ambos andaram com Jesus por perto, ambos eram apóstolos, ambos receberam a mesma missão, ambos comeram com Jesus, ambos ouvem Jesus, ambos viajam com Jesus e ambos falham. Pedro falhou, Judas falhou. Judas traiu, Pedro traiu. Como que um não é salvo e o outro é? Nós vemos que a diferença entre Judas, ele não vai até Jesus. O Robson pregou para nós quinta-feira retrasada aqui uma mensagem fantástica sobre o arrependimento. A gente gravou o áudio dela, nós plagamos logo em seguida no SoundCloud. Foi fantástico. Veio as quintas-feiras aqui na igreja. A diferença de um salvo é que o salvo vai errar, ele vai pecar, mas toda vez que ele pecar, ele vai ir até Jesus. Toda vez que o ímpio peca, ele não recorre a Cristo, ele não recorre a Deus. Vamos ficar de pé, pessoal? A diferença é ir até Jesus. A diferença é ir até Cristo. A diferença com o teu pecado, com o meu pecado, é o que vocês vão fazer com o pecado de vocês. Vocês vão ficar parados com o pecado de vocês junto com vocês, ou vocês vão ir até Jesus? Que vocês são pecadores, que eu sou pecador, todo mundo sabe aqui. Agora o que vai nos fazer parecido ou com Judas ou com Pedro é isso. Judas, nós vamos tentar resolver o nosso pecado sozinho. Nós vamos tentar resolver a nossa vida do nosso jeito, tentar resolver a nossa vida espiritual da nossa forma. Se nós queremos ter um final como Judas, a nossa vida vai ser assim. Se nós queremos ter um final como Pedro, que foi até Jesus, que não tentou resolver o problema da vida dele sozinho, nós vamos ir até Cristo. Nós vamos fazer um convite aqui. O convite é no teu banco, onde vocês estão. Eu quero orar nesse momento. Feche seus olhos. Se o Espírito Santo está conduzindo você a orar, a se arrepender dos seus pecados, saiba que hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia, é dia de arrependimento, é dia de retorno para Deus, é dia de retorno para o Evangelho, é dia de voltar até Cristo, é dia de não andarmos de forma autônoma nesse mundo, é dia de nos dirigirmos a Deus. Atos dos Apóstolos, cheios do Espírito Santo para proclamarmos Jesus. Encha-se do Espírito Santo, indo até Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, pedindo perdão da tua negligência por não orar, por não jejuar, por não ler a palavra, pedindo perdão pela tua negligência de querer andar com os costumes desse mundo. Peça perdão ao Senhor, peça perdão. Se você fez coisas que você se arrepende, se você tem vergonha de simplesmente dizer o que você fez, faça como Pedro. Pedro está se levantando aqui nesse texto e escolhendo alguém para substituir um cara que traiu Jesus assim como ele traiu, porque ele foi até Jesus. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus nós oramos e te pedimos que tu estenda a tua mão sobre a tua igreja. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado por nos dar uma mensagem para pregar ao mundo. Obrigado por nos dar uma missão. Obrigado por queimar em nosso coração, Senhor, para pregarmos o teu Evangelho que transforma as vidas. Obrigado. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Agora perdoa os nossos pecados. Que nós não venhamos a ser achados como Judas, mas assim como Pedro, que se dirigia até a tua pessoa, se dirigia através das Escrituras. No nome de Jesus.
no nome santo de Jesus. Que haja perdão de pecados aqui essa noite, que haja fé no coração dos teus filhos, no nome santo de Jesus.